Nesse momento, o mundo tem mais de 270 milhões de migrantes internacionais. Segundo a Organização Internacional para Migrações, 2/3 dessa população são trabalhadores que saem de seus países atrás de oportunidades. E ainda entre esses migrantes, mais de 65 milhões foram forçados a deixar sua terra natal por conta de conflitos políticos ou guerras. No Brasil, o relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais de 2019, apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, apontou que entre 2010 e 2018 foi registrada a entrada de mais de 700 mil imigrantes no Brasil. Mais da metade deles veio para ficar por mais de um ano. Como esses números podem nos ajudar a entender o que está acontecendo no mundo hoje? Qual o impacto para as políticas públicas? Como o nosso sistema de saúde recebe essa demanda? Saúde de migrantes e refugiados é o tema dessa edição do Sala de Convidados. Foi difícil e a dificuldade ainda tem influência no meu dia a dia hoje. Y cuando voltamos, o nome de meu esposo estavam recebendo ameaças. A partir do momento que ele se regulariza como refugiado, ele passa a ter todos os direitos de um brasileiro. Se eu saísse do Brasil um dia, eu ia sentir muita falta daqui também, porque é meu lado também. Comigo no estúdio para essa conversa, Luiz Eduardo Fonseca, coordenador adjunto do CRIS, Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz. Rebeca Almeida, vice-presidente do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes do Rio de Janeiro. Henrique Rabelo de Carvalho, professor substituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e trago para a nossa conversa. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Que histórias de vida caracterizam um refugiado? Deixar a terra natal para trás e ir em busca de um recomeço. Fugir de conflitos ou perseguições é o que mais caracteriza os refugiados no Brasil. Nínibe é colombiana e conhece de perto essa realidade. A artista plástica saiu do país com o marido e os 3 filhos. E até chegar no Rio de Janeiro, o casal fez o que pôde para preservar as crianças. Você não pode falar, olha, saímos porque estamos ameaçados e alguém pode morrer. Não. A gente aproveita um pouco nossa profissão para falar, vamos fazer uma exposição longe, tentar disfarçar para as crianças, né? Ela diz que o marido dava aulas de arte em uma comunidade carente de Bogotá. Eles saíram do país para fazer uma exposição no Peru e, quando voltaram, foram perseguidos, considerados inimigos do governo. E quando voltamos, o grupo inteiro, o professor de dança, de teatro e todos, e o nome de meu esposo estavam recebendo ameaças. Estavam sendo ameaçados porque não podiam estar fazendo nenhum tipo de labor artística dentro dessa comunidade. Foram acusados porque o grupo foi señalado como pertenecer à esquerda, de esquerda, quando, na verdade, não tinha nada a ver com política. A Mariama veio da Gâmbia, país que fica no oeste da África. Ela conta que sempre gostou de estudar, mas no fim das férias escolares, aos 13 anos, ela foi obrigada a se casar. O que aconteceu na minha vida? Eu conheci só estúdio, sempre fui filha da minha mãe, filhinha da minha mãe, avós. E um dia ou outro, minha vida transformou drasticamente. Foi férias com minha mãe e acabou férias, nunca voltei. E depois o futuro era para casar com uma pessoa que não é minha familiar, mas nunca, ou seja, amor de homem e mulher nunca teve. Então, me casei sem querer. Mariama diz que foi preciso brigar muito e que a única solução era partir. Brigar primeiro, brigar mesmo. Não quero, eu quero voltar a estudar, mas não era ouvida. Depois do casamento, o seu esposo tem direito a você.
Ou seja, você quer ou não, é sua, você vira propriedade da pessoa. Então, essas coisas eu queria, pelo menos, buscar outras alternativas. A superintendente de Direitos Humanos do Rio de Janeiro ressalta as diferenças entre migrantes e refugiados. Ela conta que, ao entrar no Brasil, cada estrangeiro se apresenta às autoridades migratórias e informa o motivo da visita ao país. Se a intenção for morar temporariamente, é preciso preencher um cadastro na internet para ter o direito de permanecer no país por até 2 anos. O visto pode ser renovado. Para ser reconhecido como refugiado, a pessoa precisa comprovar que sofreu algum tipo de perseguição. O Brasil é signatário da Convenção de 51 e de todos os protocolos da ONU. E aí a pessoa, para estar refugiada, tem uma série de questões, que pode ser por questões religiosas, questões de raça, conflito armado, questões políticas e grave violação dos direitos humanos. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, conhecido também como Agência da ONU para Refugiados, a quantidade de refugiados no mundo passa dos 65 milhões. O Brasil contabilizou em dezembro de 2018 mais de 11 mil refugiados já reconhecidos. Desse total, 72% são homens e 28% são mulheres. Naquele mesmo mês, havia mais de 160 mil solicitações para reconhecimento de condição de refugiado. 3 ondas migratórias chamam a atenção no Brasil: a do Haiti em 2010, a de sírios e a mais recente, de venezuelanos. No início deste ano, 17 mil venezuelanos tiveram o status de refugiado reconhecido. Ao todo, o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, recebeu cerca de 100 mil pedidos de refúgio de cidadãos que se disseram perseguidos pelo regime de Nicolás Maduro. A partir do momento que ele se regulariza como refugiado, ele passa a ter todos os direitos de um brasileiro. A única coisa que ele não pode é votar e ser votado, mas isso não significa que ele não possa se reunir e ter manifestações políticas. Luiz, Rebeca, Henrique, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, falando desse tema que é uma urgência internacional. Podemos chamar de crise, Henrique, a maior crise humanitária, uma das maiores crises humanitárias que nós tivemos na nossa história. E é até importante a gente ouvir a história deles, né? Porque é uma crise humanitária que vai ser contada com a história individual de cada uma dessas pessoas, né? Eu poderia dizer que é uma crise de refugiadas e refugiados, mas uma crise permanente, né? Então, quando as Nações Unidas surgem ao fim da Segunda Guerra Mundial, né, e quando a Convenção Internacional de Refugiadas e Refugiados é promulgada, né, é discutida em 1951, e os Estados começam a aderir a essa convenção, a ideia principal foi que os Estados se comprometessem a receber as pessoas refugiadas. Então, um dos princípios dessa convenção é o non-refoulement, ou seja, a não devolução dessas pessoas para o Estado de onde elas fugiram. Isso tentou, em alguma medida, resolver o problema da crise de refugiadas e refugiados no mundo todo, de pessoas que fugiam do nazifascismo, né? E por que essa crise continua? Porque o grande problema que a gente discute hoje é a recepção dessas pessoas que fogem, né, para outros estados, a recepção dessas pessoas nesses estados, ou seja, a possibilidade de acessar o sistema público de saúde, a possibilidade de acessar o sistema educacional e a possibilidade de inserção laboral. O que a gente observa é cada vez mais uma crescente xenofobia, né, no sentido de não reconhecer esses estrangeiros e essas estrangeiras com a mesma dignidade com que as pessoas nacionais são reconhecidas. Eu já deixo esse finalzinho da sua resposta, porque eu acho que a gente tem muito a discutir em cima disso ao longo do programa, Henrique. Rebeca, como é que o estado do Rio de Janeiro, a gente trouxe como exemplo aqui, como é que vem recebendo essa demanda, como é que você observa a chegada, né, dessas pessoas no Brasil? Sim, o Estado do Rio de Janeiro tem desde 2009 um comitê, que chama Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção a Refugiados e Imigrantes. Ele está instituído por um decreto estadual. Ele tem atuado em 6 eixos temáticos, que são justamente esses que o Henrique mencionou: acesso à saúde, educação, emprego e renda, possibilidade de habitação. Então, as secretarias de Estado, junto com a sociedade civil, com os órgãos internacionais, tentam debater, pelo menos mensalmente, bimensalmente, como construir essas políticas e como manter esse acesso aberto a todos os refugiados e imigrantes aqui no Rio de Janeiro. Então, é um trabalho árduo que ele está sendo construído também há um tempo
primeiro por conta dos angolanos que estavam aqui, né? A gente tem uma comunidade muito grande de angolanos no Rio de Janeiro também. Depois com os congoleses, depois com os sírios, agora com os venezuelanos. Então, são ondas que vão né? chegando e justamente a gente tem que preparar o terreno para o próprio servidor, por exemplo, da saúde, saber lidar com aquelas especificidades daquele país, daquelas pessoas que estão chegando, questões de nutrição, questões de prevenção de saúde. Então, tem alguns fatores que precisam de renovação a todo tempo, porque as demandas são novas, apesar de antigas. Então, é um processo, né? Um trabalho que não para e é sempre contínuo, porque os debates eles não se encerram, né? E porque o desafio não é pequeno, né? Não. A gente quer acolher, mas nem sempre é tão simples, né? Certamente. Luiz, você tem algumas experiências muito interessantes, né? Em áreas de conflito, com as questões de refugiados ligadas à questão da saúde pública, né? A questão da saúde que tanto o Henrique quanto a Rebeca trouxeram é realmente central, né? Quando a gente vai falar de refugiados. Eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que é essa experiência, né? De verificar o refugiado que chega com todas as suas necessidades, acolhê-los. O que, em primeiro lugar, urge ali nesse atendimento que impacta na saúde pública? Bom, são várias experiências diferentes em momentos diferentes. Então, a maior parte da minha experiência foi em países onde houveram conflitos e pessoas desses países se refugiarem em outros países. E o momento que eu estive era o momento do retorno dessas pessoas. Ou seja, uma outra problemática do movimento migratório, que é o retorno dos refugiados aos seus países. E o trabalho maior desses países, geralmente como eles são países, territórios onde houver conflitos, é a reconstrução das instituições públicas que prestarão serviço ao cidadão que agora chega. Uma experiência diferente foi no Afeganistão. Por causa da guerra, houve um determinado momento, a gente fazia um trabalho rotineiro, mas num determinado momento houve um conflito muito grande na capital de Cabul e uma massa de refugiados repentina que se deslocaram para uma outra região naquele momento. E, então, assim, aí, como você perguntou, como é que isso acontece, né? O que vem primeiro? Você não imagina o caos. É um caos de todos os lados, de quem chega, de quem quer ajudar. Às vezes você duplica a ajuda, né? E, de imediato, você tem que suprir essas necessidades. Você chega famílias inteiras, você tem crianças, tem adultos, tem velhos. Então, você tem que montar temporariamente tendas que são centros de saúde, tendas que são escolas, tendas que são, vamos dizer, que vão prestar serviço de identificação e tal. E se espera uma superorganização nesses momentos, né? Se necessita de uma superorganização que nem sempre é possível, né, Luiz? É impressionante, vamos dizer assim, a experiência que a OIM, que é a Organização Internacional da Migração, tem nesses momentos. Eles têm uma ação forte, geralmente intersetorial. Eu trabalhava na época com a Unicef e a gente ia junto, né? O que é triste é que a necessidade das pessoas levam a problemas muito sérios, né? Um aglomerado de pessoas, de repente, num território, naquela época no Afeganistão, só como exemplo, era frio, era inverno. Acabou-se com as árvores que tinha em volta, que eram poucas, né? Era a única maneira de fazer um aquecimento. Então, são situações que você só vive ali naquele momento. E acho que a gente tem uma questão importante para a gente levantar aí, que é o seguinte: em que medida, né, as organizações internacionais têm que assumir o papel de construir políticas públicas que originariamente têm que ser do Estado, ou seja, políticas públicas de urbanização, políticas públicas de saneamento básico, políticas públicas de saúde, efetivamente, sempre na perspectiva de direitos humanos. O que a gente observa, tomando como exemplo essa crise de refugiadas e refugiados, é que as organizações internacionais, em muitos casos, têm atuado de forma muito mais eficaz do que os próprios Estados. Ou seja, o que a gente observa é um esvaziamento do papel do Estado na produção de políticas públicas, né?
acaba transferindo-se uma responsabilidade, né? Eu tô com uma participação aqui, já tenho algumas participações da nossa audiência, eu quero trazer até para estimular o pessoal a mandar mais. Eu acho que a Rebeca pode responder inicialmente, depois todos podem comentar. A Patrícia pergunta pelo WhatsApp: a pandemia do coronavírus pode vir a ser um agravante para a xenofobia sofrida pelos migrantes e refugiados? Houve alguma mudança de protocolo de migração por conta dessa nova situação? Essa segunda parte da pergunta em especial, eu queria que você começasse trazendo, Rebeca, e depois queria o comentário de vocês. Sim, claro. Até o momento, né, a gente não teve nenhuma alteração de previsão para concessão de solicitação de refúgio, solicitação de residências temporárias ou permanentes, entradas no país. Isso não está sendo feito no momento, né? O que a gente entende é que, de fato, existe a prevenção à doença e que, certamente, a gente vai ter que lidar com o coronavírus como a gente lidou com o ebola também, quando vinham muitos congoleses para o Brasil e teve esse surto de xenofobia em cima do ebola com os africanos, mas com os congoleses mais especificamente, né? E eu acredito que, nesse momento, a gente não tem ainda essa contenção de fronteiras, mas isso pode acontecer no futuro próximo ou distante, justamente pela desinformação, porque se o Ministério da Saúde, se a Secretaria de Estado de Saúde, eles já estão fazendo boletins informativos, a gente já está trabalhando sobre isso em portos e aeroportos, a xenofobia ela já está crescendo, né? Independente das questões de saúde ou não, mas certamente com o corona a gente pode ter alguns ataques xenofóbicos sim, mas é isso, lidar com a informação, né? A informação é a melhor forma de... Ficar atentos, né, Informação Henrique? é fundamental, sobretudo se a gente tem como análise, por exemplo, para quem quiser consultar, existe um relatório que foi publicado pela revista científica inglesa The Lancet, né, em parceria com a University College of London, ano passado, que é relacionado à saúde e imigração, né? E um dos pontos que se apresentam é um mito de que as pessoas migrantes e refugiadas seriam vetores de doenças, né? E para desfazer esse mito, a gente tem que pensar os dados das Nações Unidas sobre migrantes ao redor do mundo, que gira em torno de 260 milhões de pessoas, dados esses de 2017, e os dados da Organização Mundial do Turismo, que aponta que a circulação de turistas no mundo é de entre 1,5 e 1,8 bilhão de pessoas. Ou seja, a gente tem muito mais turistas circulando do que imigrantes e refugiados. Então, os procedimentos, por exemplo, nas aduanas, nos processos migratórios dos países, de screening, né, de verificar que as pessoas migrantes e refugiadas, muitas vezes, podem ser portadoras de doenças, é um elemento para a xenofobia. Mas a gente tem que pensar a xenofobia, e o coronavírus hoje é o gatilho para a gente promover essa discussão, de que as maiores pessoas contaminadas, ou o maior número de pessoas contaminadas, se dá por conta de turistas e pessoas que estão se movimentando, não migrantes e refugiados. Né? Um mundo globalizado, né, Luiz? É a questão também da circulação de negócios. Exato. Talvez seja até maior do que a própria de turismo. Quando você entra num avião, o preço da passagem propicia que haja um grande número de pessoas que viajam a negócio. Agora, eu acho interessante a discussão de que a migração ela traz também a discussão da construção dos direitos. E aí você tem uma oportunidade das populações locais até colocar em xeque os seus direitos. Nós temos, por exemplo, o Brasil, respondendo um pouco também à questão do coronavírus, nós temos um sistema único de saúde fantástico e público. E que está ajudando nesse controle, né? E que ajuda então, a vigilância nesse sanitária controle. Ali, né? E eu quero dizer assim, por exemplo, você pega só um exemplo... vigilância epidemiológica. Você pega só um exemplo da América do Sul. Nós temos 12 países na América do Sul e os sistemas de saúde de cada um são diferentes. Então, até uns 30, 40 anos atrás, a América do Sul não tinha essa problemática de migração. Mas hoje você tem um deslocamento muito grande de peruanos para o Chile, de bolivianos para o Brasil, de venezuelanos para outros países, e eles enfrentam grandes problemas de saúde, porque vêm de sistemas de saúde diferentes, né? E outra coisa também, imagina um outro problema interessante da migração. Nós vimos no vídeo que há uma diferença entre migrante e refugiado, né? Tanto um quanto o outro entram pessoas de diferentes idades.
Vamos supor que essas pessoas vão viver naquele lugar, né? Vamos supor que uma delas tenha 50 a 60 anos. Ela não contribuiu para a aposentadoria, ela não contribuiu para outros serviços públicos. Como que você vai tratar esse assunto? Só no campo do direito, só no campo das políticas públicas. Então, é uma discussão que não foge deste outro parâmetro da construção do próprio Estado, da construção das políticas públicas e dos direitos, né, da população. Com certeza. Eu vou trazer mais uma participação aqui da audiência. O José Carlos ligou para a gente pelo 0800 para perguntar quais as religiões são mais perseguidas no mundo por questões de consciência. Sabem responder, Luiz, Henrique? Depende da região, né? Exato, Então, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, existe alguma perseguição ao judaísmo, ao cristianismo, né? Mas cada país tem a sua especificidade. Ou seja, no Irã, por exemplo, em que existe uma perseguição muito evidente a pessoas LGBTI+, há grupos de judeus e cristãos que convivem com os muçulmanos de forma pacífica, inclusive com representação política, né? Então, as religiões, né? E isso é um dos pontos da Convenção de 51, ou seja, a pessoa pode ser considerada como refugiada, né, na medida em que ela é perseguida de acordo com a sua filosofia política, de acordo com a sua orientação religiosa, enfim. Há várias formas de perseguição a depender do continente. Aí eu queria trazer uma pergunta importante, Rebeca. Que direitos efetivamente um refugiado tem hoje no Brasil, basicamente? Todos os direitos civis, todos. Acessar todas as políticas públicas que estão disponíveis à população brasileira. Então, até acesso à justiça também é uma questão que a gente levanta muito no comitê. A pessoa, por exemplo, tem um filho que está em idade escolar obrigatória e essa criança ela não conseguiu ingressar na escola, mesmo que ela tenha chegado em qualquer momento do ano, geralmente a gente acaba tendo que acionar a Defensoria Pública, porque o próprio desconhecimento da população a respeito desses direitos, né, tem essa lógica da pessoa que entrou ilegal, da pessoa que está fugindo, então ela fez alguma coisa errada. Então, o desconhecimento ele acaba gerando umas situações que são de xenofobia, que tem um fundo xenofóbico, mas que impedem o acesso a direitos. Então, até o acesso à justiça também, o refugiado e o imigrante também, que está regular no Brasil, que tem ou visto de permanência, temporária ou permanente, ele pode acessar qualquer serviço. Foi exatamente o que foi dito na reportagem. A única coisa que hoje não é possível para um refugiado, enquanto ele não é naturalizado, porque também depois de um tempo ele pode se naturalizar e vir a votar e ser votado, é isso. Então, até reunião, construção de associações de imigrantes e refugiados é possível. A gente tem uma experiência muito interessante que vem de São Paulo para o Rio, que é uma organização de imigrantes, para imigrantes, para falar de imigrantes, para chegar nos serviços públicos e trazer essas demandas, porque a gente às vezes lidava muito com pessoas físicas, mas é importante a organização deles também para eles chegarem com os pleitos no serviço público, né? Para a gente conseguir construir essas políticas públicas que são tão requeridas, a gente precisa conversar diretamente com eles, ter menos filtros, né, entre eles e nós. Agora, a forma como ele entra no Brasil, sendo um imigrante ou um refugiado, faz toda a diferença para acesso a todas essas políticas, ou não? O procedimento é distinto, né? Então, os órgãos que vão regular o refúgio e a migração são distintos, mas pertencem ao mesmo ministério, que é o da Justiça e Segurança Pública. Mas, mesmo assim, após a regularização migratória, os direitos são iguais. Mas, é claro, novamente, existem alguns entraves que vêm do desconhecimento da cultura brasileira, do nosso sistema, das nossas instituições, até as barreiras linguísticas também são uma questão muito sensível ainda hoje, porque o Brasil fala português, mas a maioria dos países que a gente recebe, até o espanhol da Venezuela, que é o nosso caso mais sensível hoje, não é tão fácil deles entenderem a gente ou a gente entender eles se a gente não tiver uma pessoa que medie a linguagem, e às vezes não é só a língua, o idioma, né? A linguagem mesmo, compreensão de, olha, isso aqui funciona para esse lugar do país, isso aqui funciona para esse lugar do país. Então, o próprio SUS é de um estranhamento enorme para alguns países, as pessoas não conseguem entender como é possível ser atendido sem pagar um centavo. Então, e tudo isso de transformação mesmo, de entendimento sobre a sociedade brasileira é um processo, né? Então... Até para nós, né? Perdão, pode falar, Luiz. Não, tem uma questão de cultura muito importante e interessante. Sim. O Brasil, se nós formos olhar a história do Brasil, ele foi construído, eu não sei nem dizer se com refugiado ou com imigrante, Exato. porque antes não tinha
essa Distinção, né? Assim, isso é o que somos, né? No Mas final se das nós contas. formos ver os próprios europeus que vieram em massa no final do século XIX, dos japoneses no século XX, a motivação que os trouxe ao Brasil, quase que hoje é considerado como refugiado, porque fugiam de pobreza, de conflitos, etc. E o Brasil já foi um país caracterizado por uma cultura receptiva, talvez por isso, por ter recebido gente de todas as partes, de todas as cores, de todas as religiões. E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que é de um fenômeno mais atual, moderno, e que eu acho que talvez o telespectador tenha uma curiosidade, que são os conflitos nos países, por exemplo, da Europa, de xenofobia, né? Eu vejo que, assim, tanto a xenofobia pela raça ou pela cor, pela religião, pela opção sexual, ela é maior ou menor muito quando amplia a competitividade. Porque você só fica reativo se você se sente também ameaçado. Então, muitos desses países, você tem classes empobrecidas, ou classe média baixa, que tiveram que mudar o perfil do trabalho por causa da mecanização, da tecnologia, e hoje vem um imigrante como um competidor, que ele vai ficar sem trabalho, vai ficar sem emprego. Eu vivi já situações como essa. Assim, a gente tem que lembrar da história de cada um dos países, cada cidadão precisa lembrar da história do seu país, né? Porque ao longo da história, esse fluxo migratório vem muito por conta de questões de oportunidades de trabalho. Então, a gente precisa receber. Eu preciso interromper vocês rapidamente para o intervalo e já voltamos para continuar essa conversa. Então, sala de convidados para rapidinho, mas volta já, não sai daí não. A Sala de Convidados está de volta conversando sobre saúde de migrantes e refugiados. Comigo no estúdio para essa conversa, Luiz Eduardo Fonseca, coordenador adjunto do CRIS, Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, Rebeca Almeida, vice-presidente do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes do Rio de Janeiro, e Henrique Rabelo de Carvalho, professor substituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Eu recebo as suas perguntas e comentários ao longo do programa aqui e trago para a nossa conversa. Envie pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A cada chegada ou despedida, um sonho. Para entender esse momento histórico, a gente precisa conhecer algumas trajetórias. A cidade e seus monumentos, um novo país, outros hábitos e cultura, barulho urbano, desafios, pés no chão, firmes em outra terra e o primeiro olhar de quem cruza o oceano em busca de um recomeço. A gente começa essa reportagem entrevistando a nigeriana Adebimpe. Adebimpe? Adebimpe. Adebimpe. Adebimpe é tonal. Adebimpe. E o P tem o tom de pi e não pi, igual em português. Então, Adebimpe. Mas todo mundo aqui no Brasil me chama de Bimpe. Bimpe, qual o significado desse nome? Ade significa coroa ou realeza. É um prefixo que o pessoal coloca muito em nomes. E Bimpe significa nasci perfeito ou nasci sem defeitos. Bimpe está completando 10 anos no Brasil. Ela deixou a Nigéria, país que fica na África Ocidental. Ela veio morar com o pai e mesmo com esse suporte, o começo por aqui foi difícil. Primeiramente foi a língua, porque a Nigéria fala inglês e temos as nossas línguas locais de lá. E vindo de um país onde todo mundo fala inglês para cá, onde fala português, que são línguas diferentes, com regras diferentes. Consegui entrar na faculdade, eu consegui depois de um tempo acompanhar as aulas. Muito suor, muita lágrima, mas eu consegui. Bimpe se formou em Relações Internacionais e o idioma é a mesma barreira que dificultou os primeiros passos de Giancarlo na terra da bossa. Assim que chegou ao Rio de Janeiro, o peruano teve dificuldades com o português. O principal desafio, no meu caso, é a maioria dos imigrantes
somos empreendedores, né? E quando ser empreendedor, no meu caso, eu vim falando outra língua, eu não sabia falar português, né? Foi a primeira dificuldade, digamos. Eu tive que aprender o idioma e depois eu consegui me desenvolver, né? E foi inspirado na história da própria família que Giancarlo tem feito sucesso nos negócios. Na minha família, somos de gerações de restaurantes, né? Em Arequipa, a gente tem um restaurante que deve ter uns 100 anos, né, de comidas típicas. Então, a minha mãe cozinhava muito bem, minha avó cozinhava muito bem. Hoje ele tem um delivery de comida peruana, tudo preparado com ingredientes brasileiros, mas tem aquela lembrança no cheiro e no sabor dos alimentos. Como comida também é afeto, cozinhar é lembrar de casa. Quase tudo que eu faço, né? Desde saladas, desde um arroz simples, carnes tipo cordeiro, porque eu sou da serra, né? Frutos de mar eu trabalho, mas principalmente quando eu faço comidas em casa, massas, eu gosto muito de fazer qualquer coisa que tudo me lembra lá, né? Já o Miré veio da Guiné-Bissau, um país da África Ocidental que faz fronteira com o Senegal. A língua oficial é o português. Há 6 anos, Miré desembarcava no Rio para encontrar o irmão que já morava aqui. Foi difícil e a dificuldade ainda tem influência no meu dia a dia hoje, porque o objetivo era chegar e fazer uma faculdade, só que cheguei depois do falecimento do meu irmão, não tive a oportunidade de entrar na faculdade naquele período. Com a ajuda de amigos, Miré conheceu uma ONG. Lá começou a dar aulas de inglês e conseguiu uma bolsa em uma faculdade particular. Miré acaba de se formar em Direito. Agora, o meu objetivo hoje é dar mais um passo. E esse passo normalmente seria conseguir a oportunidade, conseguir, aliás, passar na prova da OAB e depois ver o que eu pretendo fazer no futuro. Enquanto isso, Miré está procurando trabalho. Nas mãos, um envelope cheio de currículos e sonhos de um futuro melhor. E apesar de serem de lugares diferentes, com realidades distintas, Miré, Giancarlo e Bimpe têm uma coisa em comum: um outro país para chamar de lá. Eu falo que eu considero aqui lá porque eu acho que aqui eu terminei de crescer. Eu vim aqui com 17 anos, fiz uma faculdade e agora eu consegui meu primeiro emprego aqui. Eu tenho uma vida, tenho minha casa, então lá é mais minha infância e aqui é mais minha vida adulta, entendeu? Então eu meio que sinto os dois. Acho que se eu saísse do Brasil um dia, eu ia sentir muita falta daqui também, porque é meu lar também. E dá para entender bem o amor pelo Brasil com essas fotos. Olha a Bimpe no carnaval desfilando pela Paraíso do Tuiuti. E como diz o samba da escola, Rio de peito flechado, dos apaixonados, Rio batuqueiro. Tuiuti, amei. Já coloquei meu nome para desfilar de novo ano que vem. É uma experiência que eu quero repetir sempre. Muito legal, né? Porque realmente se integram à cultura, né? E daqui a pouco a gente vai ver uma segunda geração dessa família crescendo e sendo brasileira, né? Exatamente. A gente tem que entender que isso é um processo natural, né, Henrique? A gente foi para o intervalo e continuamos aqui conversando sobre a fala do Luiz. Eu queria que vocês acrescentassem, enfim, para a gente finalizar, a gente estava falando da questão do trabalho, né, de quem chega. Henrique? Eu acho que tem um ponto importante, porque para falar de refúgio, migração e saúde, né, e dentro do que a gente estava falando no último bloco, é preciso a gente entender como o imaginário a respeito da pessoa migrante e refugiada se constrói no Brasil. Né? Então, as pessoas, os primeiros fluxos migratórios vêm relacionados à ocupação da terra, né? Vêm relacionados a pessoas em situação de escravidão, né? Eu acho que é importante relembrar isso. E, por outro lado, da virada do século XIX para o século XX, existe uma política de Estado migratória para trazer europeus para o Brasil. Exato. Então, o ideário do que seria uma migração desejável, uma migração que poderia ser aceita, é a migração de pessoas europeias e brancas, né? E o que a gente observa a partir do desenvolvimento da cooperação Sul-Sul, sobretudo a partir do primeiro governo Lula, né? Final do governo Fernando Henrique, primeiro governo Lula até o governo Dilma, o que a gente observa de fato é a presença de países, né, latino-americanos e caribenhos e africanos, né, vindo para o Brasil, ou seja, enviando pessoas para o Brasil.
Não só pessoas em situação de refúgio, né, por conta de perseguição, mas pessoas em situação de migração por conta de buscar uma melhor qualidade de vida, né? E essas pessoas, o que a gente observa, né, são vários casos, inúmeros casos de xenofobia, de violência contra essas pessoas, ou porque são latino-americanas, né, ou porque, e estão falando espanhol, né, ou porque são pessoas negras, né? Então, essa é uma grande questão que a gente tem para discutir no Brasil, porque um dos principais argumentos seriam que essas pessoas, elas inchariam um sistema público de saúde, elas inchariam o mercado de trabalho, né? Quando, na realidade, elas representam um percentual ínfimo da população brasileira, né? E elas se deparam com um problema de políticas públicas estatais, né? Que já não dão conta da população brasileira, né? Ou seja, o índice de pessoas em situação de refúgio e migração no Brasil ainda é muito menor, né? Se a gente comparar com a população brasileira de uma forma geral. E outro ponto que eu acho importante a gente discutir é que essas pessoas que migram, né, na Europa, elas não conseguem, na sua grande maioria, um patamar de igualdade com as pessoas nacionais daqueles estados. Então, é uma falácia, né, é uma ilusão de que essas pessoas estariam concorrendo com as pessoas que têm pós-graduação, que são nacionais dos estados, porque efetivamente elas não vão desfrutar dos mesmos direitos, sobretudo na perspectiva do trabalho, né? Elas têm barreiras também, né? Até na questão de equivalência de estudos, né? A gente tem uma portaria que é recente no estado, tem menos de 2 anos, que equivale os estudos com rapidez para refugiados reconhecidos. E nem estamos falando de solicitantes de refúgio, que é a maior parcela. Então, essa pessoa, por mais que ela tenha um alto grau de escolaridade, até ela conseguir equivaler os estudos dela no Brasil, no Rio de Janeiro, para acessar e, de fato, competir com os nacionais, é um processo longuíssimo. Então, essas pessoas acabam indo para o subemprego, muitas delas acabam virando empreendedores, né? Essa coisa de trazer de volta também a sua lembrança da sua terra natal, e elas não conseguem retomar a carreira que elas tinham antes. Então, também essa questão do acesso ao trabalho, ao emprego, é um ponto nevrálgico, porque começa da documentação. O documento de trabalho do imigrante é distinto do brasileiro. Se a gente tem uma lei que diz que essas pessoas têm os mesmos direitos, certamente os documentos dela deveriam ser iguais. A gente vê hoje com a crise, com a guerra na Síria, né, a quantidade de pessoas que estão nas ruas vendendo esfirras, comidas típicas daquela região, assim, fica muito claro esse processo de imigração para o Brasil. Agora, Luiz, eu queria que você complementasse e depois queria que você trouxesse também o trabalho que o Fiocruz faz, né, com migrantes. Eu acho que esse ponto levantado é um ponto crucial, né, no entendimento dessa questão, porque ela traz de volta a questão do trabalho, né, do trabalho no sentido de quem detém os meios para dar ao trabalho e de quem não tem e precisa de trabalhar, que tem só sua mão de obra. E isso, vamos dizer assim, é uma base da sociedade e também está na base dos movimentos migratórios, porque é raro você saber de movimentos de pessoas para um lugar mais pobre, né? Não é este o movimento. Você tem movimentos de pessoas para territórios menos desenvolvidos quando são situações emergenciais de crise de guerra, aí um país um pouco mais, mas a pessoa vai para lá para fugir de outro território. Entretanto, a questão do trabalho e a questão da produção, ela é muito importante. Vou dar um exemplo dentro dessa lógica que eu acho interessante. O Canadá é um país muito conhecido por ser receptivo e por ser organizador da questão migratória, né? Porque é um país que também surgiu do migrante, né? E nós tivemos aqui na Fiocruz um trabalho de 5, 6 anos de colaboração com o Canadá, que em termos de cuidado primário de saúde, e fizemos visitas e vimos assim, por exemplo, no Canadá, como o movimento migratório é até grande, os migrantes, eles tendem a viver juntos em bairros, né? Aqui no Rio também temos angolanos que vivem mais ou menos dentro de uma determinada área. Então, os centros de saúde no Canadá, daquele bairro, tudo escrito em inglês, francês e vietnamita. É um pedacinho do país ali naquela região, né? Porque como que você vai tratar de uma velhinha vietnamita que não vai nem nunca aprender o inglês ou o francês? Ela tem que contar o problema dela. Então, você tem isso na saúde e na educação. Entretanto,
Na questão do trabalho, o rigor é outro completamente diferente. Eu conheci pessoas, um casal, por exemplo, o marido era marroquino, a mulher também marroquina, mas ele era médico e era professor. E no Canadá ele não conseguiu trabalhar. 20 anos viveram lá, ele não conseguiu trabalhar de médico. Ou ele fazia um outro curso de medicina, ou seja, tem rigores no campo do trabalho que são muito maiores ainda que o campo das políticas sociais, ou seja, caímos de novo nos direitos, né? Uma outra coisa importante, você perguntou, desculpe estar tomando tempo, mas é a questão da cultura e a questão também dos locos onde você sensibiliza para a questão da diferença. São as famílias, são as comunidades, são as instituições. Aqui na Fiocruz, a partir, como o Henrique falou, dos governos dos últimos 20 anos, houve um aumento muito grande de alunos estrangeiros, né? Da América Latina, da África. Só para você ter uma ideia, a Fiocruz, que tem em torno de 12 mil trabalhadores, sejam eles funcionários públicos ou por contrato, tem um volume de afastamento do país, ou seja, de pessoas brasileiras, funcionários da Fiocruz, que vão para o exterior, de mais ou menos 900 pessoas por ano. E a gente recebe também, a cada ano, um volume maior de estudantes estrangeiros, de diversos continentes. Então, nós temos aqui na Fiocruz, agora, de 2, 3 anos para cá, o que a gente chama recepção. Então, a semana passada teve a recepção dos alunos estrangeiros. Eles têm uma aula diferenciada, tem uma coisa diferenciada, onde eles aprendem sobre a instituição e a instituição também aprende sobre eles. Outra coisa são as celebrações oficiais de cunho religioso. A Fiocruz, toda vez que tem alguma celebração oficial de cunho religioso, ela congrega diferentes religiões na mesma cerimônia. Isso também é para você sensibilizar essas diferenças. E é rico para a instituição, né? Poder trazer essa pluralidade cultural de tantos países, né, Henrique? É muito rico, por exemplo. A editora da Fiocruz tem um livro que é referência, foi publicado ano passado, salvo engano, da professora Deise Ventura, que é Saúde e Migração, né? Que é um livro, eu acho que é referência no sentido de pensar essas políticas públicas de saúde na perspectiva dos direitos humanos e da migração. Então, como o Luiz pontuou muito bem, né? Quando a instituição dá esse passo, né? Uma instituição estatal pública, né? Universal, laica, dá esse passo, né, de promover essa integração, mas respeitando as culturas individuais, né, e promovendo aí um diálogo intercultural, né, eu acho que a gente consegue apreender, né, muito dessa experiência das migrações, né, e ver o quanto rico é essa experiência das migrações para nós que estamos aqui. Porque a mobilidade, ela é a marca da história da humanidade, né? A história da humanidade é marcada por processos e fluxos migratórios o tempo inteiro, né? E isso é característica de todas as religiões, né? As religiões cristãs, as religiões judaicas, né? As religiões africanas, né? Todas elas tiveram na sua própria história, na sua filosofia, a marca da migração, né? E eu acho que é importante pensar a migração de forma holística, né? E pensar ela nessa perspectiva cultural que eu acho que é fundamental. Aí até trazendo de novo aqui a participação do José Carlos, ele entrou em contato com a gente pelo 0800, aí ele está falando dessa questão religiosa de uma forma assim, que eu acho até interessante. Ele está citando aqui e perguntando se algum de vocês tem conhecimento da perseguição aos mais de 100 mil testemunhas de Jeová que eles têm sofrido na Rússia. Muitos, inclusive, estão presos. Também não tenho conhecimento, mas realmente esse tipo de perseguição muitas vezes acontece que cai junto com a xenofobia. Né? Mas se a gente analisa, por exemplo, as pessoas que eram as vítimas ali do Holocausto, né, dentre elas constavam testemunhas de Jeová, dissidentes políticos, né,
pessoas LGBTI+, deficientes físicos. Né? Então, existe efetivamente, historicamente, uma perseguição a testemunhas de Jeová. Eu acho que é uma informação que ele traz que vale a pena pesquisar. Né? Existe uma perseguição, por exemplo, a grupos budistas minoritários, né, na Ásia. Existe uma perseguição a grupos religiosos em vários países da África. Né? Sim, a gente tem casos reais aqui no Rio de alguns refugiados, solicitantes de refúgio que são russos, né, por essas razões. Né? E a gente até se estranha, porque a gente está tão fragmentado em pensar, não, vai vir venezuelano, vai vir haitiano, vai vir congolês, vai vir esse tipo de coisa que está mais, né, massificado, que quando chegam esses grupos que são muito minoritários mesmo, a gente fica assim, caramba, como que a gente vai lidar agora? Né? Porque isso é uma pessoa falando russo, imagina. Não é uma pessoa que fala inglês, fala um espanhol, que a gente consegue rapidamente acionar a rede e atender. Então, esses casos também que chegaram há uns anos atrás, trazem essa perspectiva, né, de ter a minoria da minoria. Né? É como eu disse no início do bloco, assim, né? A gente tem que lidar com cada história, para poder lidar com todas essas histórias que vão fazendo uma onda de alterações na nossa história como humanidade mesmo, né? Isso daí é o fato. Nós estamos hoje num momento da nossa história como ser humano que vivemos um momento realmente diferente com a tecnologia, né? Essa coisa, por exemplo, do coronavírus, a velocidade com que você passa a informação e que a informação chega para você e que você toma contato. Ou que pode ser desinformação também, pode ser fake news. Ou né? desinformação, ou seja, mas essa velocidade, ela também, ela vai trazer essa necessidade de você conhecer o outro, de você aceitar o outro, né? Porque esse conflito humano, ele é antigo, né? E dois exemplos, assim, de conflitos religiosos, porque o telespectador, eu acho que tinha curiosidade sobre isso. Você veja os ciganos e os judeus, que têm diásporas de milênios, né? De milênios. Você tem a religião zoroastra, é uma religião perseguida pelo islamismo, no Irã, hoje alguns zoroastros vivem na Índia, você tem os Baha'is também, você tem milhões de outras religiões pouco conhecidas, mas que também sofreram processos de perseguição ou de discriminação, né? Porque primeiro você discrimina antes de você perseguir. Agora, existe diferença dentro desse grupo de refugiados, tecnicamente, existem tipos de refúgios diferentes, Rebeca? Ou seja, o perseguido político... A lei brasileira, ela menciona os tipos, como que é fundado o temor de perseguição, né? Então, pode ser por raça, por razões políticas, por grupo religioso, por grupo social, e aí a gente costuma usar isso para a comunidade LGBT, né? Porque eles pertencem a um grupo social que é perseguido em alguns países. Então, a própria lei brasileira, também seguindo a Convenção de 51, vai dizer cada grupo que pode ser ou não refugiado. Então, isso causa até um estranhamento, porque a gente lida geralmente com haitianos como refugiados, e eles não são refugiados. Eles tiveram uma questão ambiental que fez o movimento migratório acontecer. Então, eles são imigrantes. Eles são imigrantes. E aí eles têm um visto diferenciado no Brasil, porque o Brasil teve essa iniciativa de fazer um visto humanitário para os haitianos. Então, até essas questões, por exemplo, quando teve aquelas chuvas, né, no norte da África, que mexeram, né, com os fluxos migratórios, as pessoas falam assim, nossa, vai criar novos migrantes. E isso é um debate internacional também, né, sobre refugiados ambientais, porque as mudanças climáticas estão aí. Com certeza, né? Sim. Só para lembrar, assim, a questão da migração humana, a questão desse movimento, ela é tão vital e importante no âmbito das instituições multilaterais que o atual diretor-geral da Organização da ONU, né, das Nações Unidas, é um português que vem da Organização Internacional de Migração. E um dos pontos que pesou para a escolha dele foi a experiência nesse campo da migração, que é um campo que eles acham que vai ser muito importante nesse século XXI. E porque tem tudo a ver com a questão econômica, né? A gente verifica, por exemplo, na matéria, a citação de que a maior parte dos imigrantes e refugiados serem homens em idade produtiva, né? E que muitas vezes vão encaminhar recursos para fora do Brasil, para suas famílias que lá ficam e tentando trazê-las de volta. Por isso que a perspectiva trazê-las de volta, não trazê-las para cá, trazê-las né? para cá, né? Quer dizer,
Por isso que a perspectiva interseccional é importante para a gente analisar o fenômeno das migrações e do refúgio especificamente, porque o tratamento dado, por exemplo, aos homens que são migrantes e refugiados é um. O tratamento dado às mulheres que são migrantes e refugiados tem que ser outro também, Exato. porque as demandas são completamente diferentes, né? Ou seja, se a gente percebe que os países vivem uma estrutura, né, em que a igualdade de gêneros não é realidade, e a gente vive isso, e na Gâmbia também, como apareceu na reportagem, também a Mariama. É uma questão. A Mariama, né, que veio na primeira reportagem, Exato. ela traz uma história assim que eu jamais imaginei que uma mulher viria como refugiada, porque é uma questão cultural de seu país, Claro. Mas ao mesmo tempo me parece óbvio, né? Ou seja, é uma situação que para nós, no Brasil, seria insustentável. Exato. A gente não sobreviveria, a gente acaba se acostumando, né? Mas é muito absurda para nós e lá é uma situação colocada, né? Politicamente, ela vem buscar refúgio aqui. E isso porque a gente tem, por exemplo, e eu acompanho esses casos internacionalmente, de pessoas LGBTI+, que saem do Brasil e vão pedir refúgio em outros países. A gente teve 2 casos no ano passado, né, de mulheres trans que foram para a Itália justamente por isso, né, que afirmou-se abertamente que o Brasil não tinha habilidade de proteger a vida dessas pessoas. Claro. Então, são de fato grupos que nós, às vezes, não nos enquadramos, então nós não percebemos que estão aí também tendo uma ausência, né, da política pública como uma forma geral e não conseguem acessar direitos. Então, as pessoas vão pedir refúgio fora também. E porque sofreram, e acho que talvez seja a principal causa do pedido de refúgio, porque sofreram uma violência estatal. Exato. Ou seja, sofreram a violência de Estado no sentido do Estado efetivamente não garantir, né, a proteção à vida dessas pessoas, né? E essas pessoas já atendia a pessoas em situação de pedido de refúgio nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina efetivamente, pedindo um parecer, né, para que eu apresentasse e descrevesse como é a situação brasileira. Ou seja, o índice de violência LGBTfóbica no Brasil cresce exponencialmente. A cada 16, 19 horas, uma pessoa LGBTI+, ou é violentada ou é efetivamente assassinada, né? Sendo que o índice maior, de acordo com dados da ANTRA, né, é de pessoas travestis e transexuais. Ou seja, em que medida também nós temos que debater a questão do refúgio, que está fazendo com que pessoas, né, que são vítimas de violência saiam do Brasil, né? Isso é muito importante, né? Para a gente também não ficar nesse olhar de que nós recebemos e que os refugiados, os imigrantes vêm para cá, retiram nossos postos de trabalho, quando os brasileiros também saem muito do Brasil, migrando por questões de trabalho também, buscando oportunidades lá fora, né? Assim, isso também precisa ser acompanhado. O Luiz quer comentar? Não, eu concordo. Só nos Estados Unidos são mais de 1 milhão de brasileiros. Esse movimento migratório que acontece, né, há muitos anos, tem vários perfis também. Um que eu acho interessante, se você veja Cabo Verde, que é um país que eu morei, trabalhei um tempo, como na cooperação Sul-Sul, tem mais cabo-verdiano que mora fora de Cabo Verde que dentro de Cabo Verde. Porque eles oficializam tanto, é tão importante para eles, que são pequenos, que têm uma geografia muito inóspita, que tem uma economia também de produção local limitada, eles saem para os Estados Unidos, para Portugal, para a Holanda, são os lugares, a França, né? Cesária Évora era uma pessoa muito conhecida na França, pela comunidade cabo-verdiana também que mora na França, nos Estados Unidos. E esses imigrantes cabo-verdianos que mandam dinheiro para Cabo Verde. Então, Cabo Verde tem uma situação econômica muito interessante, estável, porque ela tem fundos de recursos de moeda estrangeira muito alto. Então, isso dá uma certa estabilidade à sua moeda. E essas pessoas são consideradas cabo-verdianos também, só que moram fora, né? Aprende-se a lidar com Então, essa... é uma maneira diferente de tratar. É bem interessante. A gente está caminhando para o final do programa, eu queria uma palavrinha final de cada um. Para onde que a gente caminha, Rebeca, nessas políticas que estão sendo implementadas no Brasil? A gente vem avançando? Eu acredito que a construção ela é constante, né? A gente não pode parar de pensar sobre como melhor atender, como melhor integrar, como promover
política pública de fato que vá permitir que essa pessoa viva, não sobreviva no Brasil e no Rio de Janeiro, com todas as nossas especificidades. Então, eu acredito que a gente está sempre em evolução. Apesar de todos os pesares, existe uma rede muito boa no Rio de Janeiro que tem feito um trabalho bem avançado se a gente pensar numa perspectiva global, porque países que são ditos desenvolvidos estão negando entradas e a gente não. Então, acredito de fato que a gente está caminhando sempre para aperfeiçoamento da política. Que bom. Henrique? Hoje a gente vive uma situação que e o Brasil se insere nesse contexto mundial, né, de discussão do papel do Estado, de desconstrução de políticas públicas, né? Então é preciso, mais uma vez, reiterar a necessidade de pensar as políticas públicas, seja para a migração, seja para a saúde, a partir de uma perspectiva dos direitos humanos. Por que eu digo isso? Porque quando eu penso políticas públicas para a saúde, numa perspectiva de direitos humanos, inevitavelmente, né, essa perspectiva vai se conectar, por exemplo, com a necessidade de pensar a política pública para a saúde, para a população em geral, mas não somente para a população em geral, mas para as pessoas migrantes também. Então, a partir da ideia, né, de implementar os principais tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, né, e a partir de pensar os planos nacionais de direitos humanos, que nós fomos construindo historicamente, como elementos basilares para construir nossas políticas públicas, é a partir dessa perspectiva que nós vamos ter efetivamente uma política pública de saúde integral, né, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que se mostra agora essencial para o combate a essa epidemia de coronavírus, ou seja, o papel da Fiocruz, né, no desenvolvimento de vacinas, no estudo desse novo vírus, né, o papel do sistema de saúde para receber essas pessoas, porque os hospitais privados não dão conta de receber essas pessoas. Ou seja, fica mais patente, né, a necessidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, de fortalecer instituições como a Fiocruz de ensino e pesquisa e de pensar políticas públicas numa perspectiva de direitos humanos. Com certeza. Luiz? Eu concordo com os dois, eu acho que é isso. Nós vivemos hoje um mundo muito mais interconectado, muito mais globalizado, né, como é a palavra que tem sido colocada mais, mas a globalização ela não suplanta ainda a internacionalização, né? E a palavra internacionalização, ela está embutida dentro dela a nação, é internacional. Então, a construção das nações e dos estados ainda é um fenômeno muito importante. E a migração é um pilar fundamental na construção dos estados, porque ela mexe, como já foi dito, com a questão dos direitos, da construção das políticas públicas e da leitura, porque quando a gente diz construção da política pública, é muito mais do que está escrito numa legislação, né? Nós temos uma Constituição que diz que a saúde e a educação são direitos, então nós temos que implementar os direitos, né? Assim como a gente assina um acordo internacional e tem que assumir a responsabilidade de estar cumprindo com isso que a gente assina, também com as nossas próprias leis, né? Então eu vejo assim esses últimos movimentos, tanto da migração humana quanto da migração virótica, né, do coronavírus, que é uma migração, né? Ele está traduzindo não só a tecnologia da informação, mas ele está traduzindo a movimentação dos seres humanos, né? Se você vê o mapa, você vê como é que os seres humanos... Né? Então, eu acho que isso vai ser um ponto fundamental para trazer a implementação da construção dessas políticas, como a saúde, que a gente está vendo que o ministro ontem foi lá pedir 5 milhões, e isso é muito importante. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje, por trazer esse assunto sempre urgente aí para a nossa internacionalização do bem-estar, vamos chamar assim, porque é urgente e necessária a globalização da saúde e de todas essas políticas. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever ou compartilhar esse programa, ele fica disponível no site do Canal Saúde. E eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!